Aí, galera, tranquilo, numa boa. Desde cedo eu estou motivado para falar sobre a hilária situação, mas esclarecedora, situação da cadeirada do Datena que atingiu Pablo Marçal. E eu pretendo fazer uma avaliação da linguagem que foi utilizada por Pablo Marçal. E por que por Pablo Marçal? Porque ele foi preponderante, ele foi aquele que se sobressaiu, foi aquele que atingiu o seu objetivo, que era ser agredido. Né? O objetivo ficou claro que ele queria ser agredido. Então, ele atingiu os seus objetivos e, portanto, é nele que eu vou focar. Percebam que uma das atitudes que o Pablo Marçal teve foi chamar o Datena de da pena. É uma característica da retórica de ódio. Vejam que eu não uso discurso. Retórica do ódio, porque tem método. Veja que diminuir o nome da pessoa é intencional. A pessoa se distingue das outras pelo nome. Aquilo que identifica a pessoa é o nome. A pessoa é lembrada pelo nome. Logo, diminuir o nome, ridicularizar o nome é ridicularizar, diminuir aquilo que faz a pessoa ser pessoa no mundo social. Então, da pena significa diminuir a pessoa. A intenção é reduzir a pessoa, reduzir o outro, menosprezar o outro, tentar humilhar o outro. Por quê? Porque sabe-se que o Datena não tem porquê as pessoas terem pena dele. Então, é a vontade de diminuir a pessoa. Então, a intenção dele é que agora os adversários identifiquem o Datena pela expressão da pena, né? Então percebo, esta intenção é clara. Bastante interessante também é que ele chama o Datena de arregão, né? Arregão. Mas aqui tem mais o sentido de covardia. Quem é o covarde? Covarde é aquele que, vendo o perigo, né, ele foge. Quando ele entende que há uma periculosidade em uma situação muito maior do que ele pode suportar, ele foge. Portanto, Pablo Marçal está dizendo que ele é algo mais poderoso, mais forte que o Datena, e que o Datena, por medo de expor-se ao perigo, ele se afasta. Percebam, quando o Marçal chama o Datena para a briga, relembrando uma ameaça anterior, ele deixa claro que ele, Marçal, impõe medo, portanto ele é superior, e o Datena, assustado, não consegue manter o ímpeto, né? Porque Marçal é muito poderoso. Percebam que subliminarmente quanta informação ele vai passando. E eu insisto, isso é da retórica do ódio, né? É um método em que as pessoas se autovalorizam desvalorizando o outro. E vamos lá. Mais interessante ainda, ele diz: você não é homem. Mas que homem é esse? É um homem mítico, né? É um homem mítico, é um homem que não existe na verdade, porque o que ele está dizendo é que o Datena não é esse homem mítico, másculo, violento, irracional, que discute as coisas através da violência. Ele não é esse macho alfa imaginário que decide as coisas de maneira tóxica e que, deixando a racionalidade de lado, ele investe contra aquilo que ele não gosta e não quer, porque ele é o alfa, porque ele é o macho. Percebam que é mítico,
percebam que é mítico, né? Porque um sujeito desses, né, que adoraria a retórica do ódio, né? Mas um sujeito desses, ele é mítico, ele não existe, e se existe, está com um problema, está arriscando ir para a cadeia muito rápido, por bater em alguém, ou morrer muito cedo, né, agredido. Então é um sujeito mítico, ele não é um sujeito, um homem que está aí, que está por aí, né? E também ele insinua que se eu não sou homem, o que eu sou? Eu sou uma mulher? Misoginia? Eu sou gay? Homofobia? Percebem que ele coloca, ele nos faz intuir que o homem másculo, tóxico, alfa, é o topo, é o máximo. E, portanto, o Marçal é esse topo máximo. E que menos do que isso, homens comuns, gays, mulheres, são menos. E o interessante é que o Datena percebe isso e se deixa, talvez ele também acredite, o Datena, nesse macho alfa, né, mítico, e ele se sente profundamente ofendido. E então cumpre a promessa. Na vez anterior ele disse que ia dar uns tapa no Marçal, agora ele dá uma cadeirada, e portanto ele se torna, por alguns segundos, esse homem mítico. Percebam, portanto, que a representação do discurso tóxico, a representação do ódio, a representação de tudo que a política não quer, esteve ali no Pablo Marçal. Ele conseguiu representar. Eu, a partir de hoje, vou entender aquele discurso do Pablo Marçal como o estereótipo, como o a priori daquilo que é odioso e odiento e contra a política. Não estou minimizando o que o Datena fez. Eu observei o discurso. Reflitam comigo, então, e vejam se eu não estou mais ou menos correto. Certo? Abraço e até a próxima.